Seu aspecto superior não é luminoso. Seu aspecto inferior não é escuro. Ele não se engrandece, mas também não se diminui, né? Alguma coisa assim, né? Ele se mantém. Alguma coisa assim. Mas o que é essa coisa? Nossa, gente. É a unidade ainda? Isso! A unidade, porque a unidade não é dual. Se ela não é dual, o seu aspecto superior não é luminoso e seu aspecto inferior não é escuro. Percebe que ele está falando da unidade? Olha, ele falou, ó, por isso entrelaçados formam o um. Seu aspecto, o aspecto do um, seu aspecto superior não é luminoso e o seu aspecto inferior não é escuro. Porque luminoso e escuro são características da onde? Da dualidade, exato. Aí ele continua aqui o anterior, né? A frase anterior aqui. Ele continua reforçando a unidade aqui nesses dois próximos. Exatamente. Então, ó, nascendo continuamente, não se pode nomeá-lo. Lembra lá no primeiro aforisma. Ó, não precisa lembrar, só a gente puxar aqui. Vamos lá, no primeiro aforisma. Não precisa nem forçar a memória. O tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ok? Então, nascendo continuamente, não se pode nomeá-lo. A unidade, ela está continuamente nascendo, mas não se pode nomeá-la. Unidade. Ele retorna ao não ser. A unidade está sempre voltando para o não ser. Porque o ser é um aspecto da dualidade, porque é quando você separa uma coisa de outra e você fala, isso é isso, logo isso é outra coisa. O não ser só pode existir quando não tem essa separação. Porque o não ser é não agir contra o tal, então é a própria unidade. Na verdade, o não ser é a não manifestação, Luciano. Não é o não agir, é o não manifestar-se. É aquela coisa do solta. Eu não influencio nada à minha volta. Eu fluo com tudo à minha volta. É aí que está o não ser. O sábio, né, pergunta para o sábio qual é o nome. Ele vai falar para você, pergunta para o sábio qual é o seu nome. Ele vai dar um nome para você, referente a ele, que mais fizer sentido para você e não para ele. Porque o sábio não é. Ele está. Então, quando ele diz aqui, ó, vamos pegar esse trecho inteiro, ó. Seu aspecto superior não é luminoso, seu aspecto inferior não é escuro. Nascendo continuamente, não se pode nomeá-lo. Ele retorna ao não ser. Então ele está nascendo o tempo todo, mas sempre voltando para o não ser. Ok? Ó, vocês conseguem... Eu fiz algumas anotações aqui, né, porque as anotações que eu fiz elas foram mais reflexões em cima disso tudo do que as explicações disso. Alguns conceitos para a gente se basear. Então até aqui já dá para eu falar umas coisinhas aqui que eu anotei. A essência, se a gente pegar isso aqui, ele falou, olha, os 3 primeiros aspectos que são inseparáveis, quando entrelaçados formam o um. Então ele está falando da unidade. E aí ele usa referências para falar que essa unidade ela não é dual. Seu lado superior não é claro, seu lado inferior não é escuro, nasce continuamente, não se nomeia, retorna sempre ao não ser. Então ficou claro que ele está falando da unidade, né?
Então, a essência, algumas anotações aqui que eu fiz. A essência que existe dentro de todas as coisas não é dual. É absolutamente neutro de qualidades duais. Por isso, precisamos trabalhar com uma percepção que não é mental. Para aquilo que não é atributo de matéria, temos que ter vida interior para perceber. Essa vida deve ser evoluída até desenvolvermos a certeza. Mesmo sem mecanismos de comprovação, essa certeza é a nossa identidade. O que eu tô querendo dizer com essa reflexão minha aqui? Ele está falando da unidade. Ele está mostrando que a unidade não tem as características duais. Todas essas coisas são passíveis de serem percebidas por nós. Só que não serão percebidas através dos processos mentais. Então nós temos que desenvolver uma outra forma de processar isso, que é a vida interna, as nossas experiências, aquilo que nós registramos em cima de tudo aquilo que nos acontece, as lições, os aprendizados, os erros e etc. Quanto mais a gente desenvolve essa vida interna, maior as nossas certezas sobre algumas coisas que muitas vezes não podem ser comprovadas. Por exemplo, todo mundo que já recebeu o Reiki tem certeza que alguma coisa aconteceu. Quem dá Reiki tem certeza que alguma coisa acontece. Mas, por maior que seja essa certeza, tem alguma comprovação clara, científica, irrefutável hoje? Não. Científica ainda não. Não ter a comprovação anula a energia do Reiki? Não. Exato. Pode falar, Luciano. Né, classifica daí como não existente, né? Algumas pessoas. Isso. Não, exatamente, mas aí a gente está falando do grupo. Aqui ele está falando da percepção individual da unidade. Então, quanto mais eu trabalho essa energia, vejo o quanto essa energia me ajuda outras pessoas, eu vou criando uma vida interior relacionada a essa energia. Estou usando aqui o exemplo do Reiki, mas isso serve para meditação, isso serve para práticas marciais. Tem diversas coisas aí que não dá para comprovar cientificamente, só que você pega um indivíduo, o indivíduo colheu os frutos disso. Tem a ver mais com o sentir? Tem a ver mais com o sentir. E é justamente esse sentir que faz parte de uma outra faculdade que nós temos que desenvolver para entender no sentido de alinhar-se com a unidade que o Tao sugere. Nossa, isso é muito profundo, né? Muito. O encontro interno, né, com a essência da unidade, que em tudo, né? Você pode uma planta, um relacionamento com uma planta, com uma árvore, com os animais, que por mais que você consiga comprovar, outra pessoa está do lado, mas é você que está sentindo aquilo. Você desenvolveu essa visão interna da essência para poder chegar nesse contato. Porque enquanto você não cria esse contato, é só mental. Daí não adianta você só ler livros, instruções, não adianta. Tem que experienciar, né? Experienciar, não tem contato ainda. Eu não lembro quem é o filósofo que a professora Lucilena sempre cita, mas eu lembro da frase desse filósofo, que é uma frase que ela rotineiramente fala: há quem entre numa floresta e apenas veja lenha para sua fogueira. Tolstói, obrigado, Ana. Então, é justamente disso que ele está falando aqui na minha interpretação. Por favor, gente, façam a de vocês também. Mas na minha interpretação, ele está falando dessa realidade que existe na unidade, que é acessível a todos nós, mas não através do processo mental. E se nós, por exemplo, nós quatro, sentados de frente para o mar, olhando para o mar, cada um, o mesmo mar, a mesma praia, o mesmo sol, o mesmo vento, cada um vai estar tendo uma experiência diferente
baseado naquilo que tem dentro de si. Então, é isso que eu quero não, né? Mas é isso que eu entendi, né? Uma das coisas que eu entendi nesse texto é justamente desse desenvolvimento, dessa vida interior que nos permite experienciar algo como isso e ainda assim não achar que foi um acaso, ou que foi só um peixe pulando, ou que eu simplesmente salvei o peixe porque eu voltei ele para a praia. Talvez esse peixe tenha te salvo um pouco também. Só que precisa de uma vida interior para ter essa percepção. Porque se nós não formos pequenos, como diz o Lao Tzu aqui, nós nos acharemos grandes demais para que um peixe nos ajude. Exatamente, com certeza. E ele teve um papel muito grandioso para mim, tanto é que eu escrevi, né, o dia, eu marquei tudo, porque foi muito profundo para mim. Não foi um acaso. Não é. O mar falou comigo. E para mim é claro isso, sabe? Uhum. É muito legal isso. Né? Exato. Só que é o seguinte, se isso for observado de uma perspectiva dual, aí entra, mas aí também você se sugestionou, você estava triste, mas não tem comprovação. Percebe? Que aí você vai aprofundando na dualidade. O que o Lao Tzu está falando aqui é dessa unidade que requer sim uma vida interior, tanto para ser descoberta quanto para ser desenvolvida e evoluída, para que a gente possa, estando na mesma praia, perceber a mesma coisa. Não porque existe uma coisa só para perceber, mas porque no meio de todas as coisas que estiverem acontecendo, existe uma essência, uma unidade passando. Exatamente. E vocês vão ver que a gente vai chegar exatamente nisso. Por isso que eu coloquei aqui, para aquilo que não é atributo da matéria, temos que ter uma vida interior. Porque tudo aquilo que é atributo da matéria é racionalizável, é questionável, é provável, e etc, etc, etc. Mas se isso que a gente está olhando não tem atributos de matéria, qual é então, de que ótica que eu tenho que observar isso? É desse sentir que ela ali falou, é dessa conexão que o Luciano se colocou, é dessa percepção de unidade. E isso só é registrável por uma ótica de vida interior. Não necessariamente será comprovável, mas o fato de ser ou não comprovável, de forma alguma, o diminui.